Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Emily e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o apogeu do feudalismo. Com a queda do Império Romano, aconteceram algumas consequências, como por exemplo o aumento da violência, a ruralização da sociedade, o desaparecimento do comércio e das cidades. E com isso, os povos que foram invadindo então aquele território, que são os bárbaros, foram construindo então novos reinos. A igreja, que então era a herdeira do Império Romano, ela começou a fazer algumas relações de troca ali com esses reinos bárbaros. E foi surgindo um novo tipo de sociedade. Nessa época, ter terras era um sinônimo de poder. Então a economia girava em torno do que a gente chama de feudo, que era então esse pedaço de terra. E com isso aconteceu então uma descentralização do poder, que antes ficava então só com o imperador, agora tinham várias pessoas que tinham poder menor, mas ainda tinham poder. Dentro do feudo, então, existia uma relação de sucerania e vassalagem. O que era isso? O sucerano era dono de um grande pedaço de terra, mas ele não conseguia cuidar dessa terra sozinho. Então ele doava essa terra para um outro nobre, e em troca esse outro nobre, que era o vassalo, tinha que ser fiel e ajudar militarmente esse sucerano. Essa aliança, então, entre igreja e esses reis começou a surgir, então, esse novo tipo de sociedade que tinha três camadas sociais, três classes sociais, que eram os que rezavam, o clero, os que lutavam, que eram os nobres, guerreiros, né? E os servos, que eram, então, as pessoas que trabalhavam. Os servos eram a maioria da sociedade, mas como então eles tinham essa condição precária, uma vida muito mais degradante que essas outras duas camadas, a igreja e os nobres tinham que ter estratégias de como dominar esses servos. O poder da igreja não era só um poder religioso, ela dominava a vida das pessoas no geral, a mentalidade delas, que o único objetivo de uma pessoa na Idade Média era ir para o céu. Então, por isso ela precisava da igreja. Além disso, a igreja tinha um poder econômico, porque ela era dona de 1/3 das terras da Europa, e um poder político, então, dessa troca feita com os reis da época. Esse poder, então, que gera essas classes sociais, eles precisam, então, de um controle da sociedade, criar um padrão que precisa ser seguido e controlar. E mostrar, quando alguém sai desse padrão, mostrar para o resto da sociedade que isso gera consequências. Então, em 1231, o Papa Gregório IX criou o Tribunal da Santa Inquisição, que funcionava mais ou menos como um júri hoje. Esse júri, então, ele julgava as pessoas de acordo com a religião, e aqueles que eram considerados de outra religião, ou que eram, vamos dizer assim, pecadores, ou que não seguiam as ordens da igreja, que eram os pagãos e os hereges, eles eram condenados. Entre as condenações existiam diversos tipos de tortura, em que a pessoa tinha que confessar os pecados dela, se confessar arrependida por eles. Existia também a excomunhão, então, que era você ser retirado da religião, você nunca mais faria parte da religião, que era um verdadeiro terror para as pessoas daquela época. E também tinha a questão de pagamentos, doações de terra e etc. A tortura mais comum era a fogueira, e as principais vítimas eram as bruxas, que então eram mulheres que eram vistas como Eva, pecadoras, que não seguiam as regras e que eram queimadas vivas na fogueira. Como a religião católica queria ser a maior e a melhor dessa época, que ser a única dona da verdade, tem um momento que ela vai entrar em conflito com outra religião, que é o Islã, que a gente até já conversou sobre. Eles começaram a disputar terras e cada uma estava crescendo num lugar diferente. Enquanto os católicos se expandiam pela Europa, os muçulmanos expandiam os seus califados ali na parte do Oriente, da África, da Ásia, e iam crescendo e começando a chegar até a Europa. Isso preocupou um pouco a igreja, que começou a criar um movimento chamado de cruzadas, que eram guerras santas, meio que conquistar de volta os territórios e o poder que tinha, que estava sendo, vamos dizer assim, ameaçado pelos muçulmanos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as cruzadas no próximo vídeo. Até lá!